Você já parou para pensar que aquela barra de chocolate que você come, em poucos minutos, levou anos para ser produzida? E não estou exagerando. Agora pensa comigo, e se eu te disser que tudo começa em uma árvore, com um fruto estranho, e um processo que envolve fermentação, calor extremo e até reações químicas naturais? Pois é, o chocolate que você ama passa por uma jornada muito mais complexa do que parece. E tem mais. O Brasil, que é um dos maiores produtores de cacau do mundo, consome menos chocolate por pessoa do que países como a Suíça, enquanto lá o consumo chega a até 12 quilos por pessoa por ano. Aqui a média gira em torno de apenas 4 quilos. Mas a grande pergunta é, como exatamente aquela semente amarga e sem graça se transforma em algo tão delicioso, cremoso e viciante? Fica comigo até o final, porque hoje você vai descobrir todo o processo por trás da fabricação do chocolate, desde a plantação até a barra pronta que chega nas prateleiras. E eu te garanto, depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para um chocolate da mesma forma. Tudo começa com uma árvore chamada cacaueiro, uma planta típica de regiões tropicais, encontrada principalmente na América Central e do Sul. É dela que nasce o ingrediente principal de tudo, o cacau. Mas o mais curioso é que o chocolate, como conhecemos hoje, nem sempre foi doce. Na verdade, ele começou como uma bebida amarga. Lá atrás, milhares de anos atrás, civilizações como os maias e astecas já utilizavam o cacau. Só que ao invés de barras ou doces, eles faziam uma bebida espessa, amarga e considerada sagrada. Sim, sagrada. O cacau era tão valioso que era usado até como moeda em algumas culturas. Agora imagina isso. Algo que hoje você compra facilmente em qualquer mercado. Já foi símbolo de poder, riqueza e até espiritualidade. Mas tudo começou a mudar quando os europeus tiveram contato com o cacau. E foi aí que a história do chocolate deu uma virada completa. Agora imagina a cena. Ano de 1519, exploradores europeus chegam ao continente americano e se deparam com algo completamente diferente do que já tinham visto. Entre tantas descobertas, uma chama a atenção. Uma bebida escura, espumosa, amarga, mas extremamente valorizada pelos povos locais. Foi assim que o cacau chamou a atenção dos espanhóis. Quando Hernán Cortés chegou ao Império Azteca, ele percebeu rapidamente que aquilo não era algo comum. Era valioso. Tão valioso que ele decidiu levar sementes de cacau de volta para a Europa. E é aqui que tudo começa a mudar. Por quê? Vamos ser sinceros. Os europeus provaram aquela bebida amarga e não gostaram muito. Mas ao invés de descartarem a ideia, eles fizeram algo simples que mudou tudo. Eles adicionaram açúcar. E depois, leite. E pronto. O que antes era uma bebida forte e amarga começou a se transformar em algo mais suave, doce e agradável. Mas ainda faltava algo importante: a textura. Durante muito tempo, o chocolate ainda era consumido apenas como bebida. Foi só no século XIX que aconteceu uma revolução. Alguém teve a ideia de misturar cacau em pó, açúcar e manteiga de cacau, criando algo sólido. Sim, nascia ali a primeira barra de chocolate. E não parou por aí. Alguns anos depois, um suíço chamado Daniel Peter resolveu dar um passo além. Ele adicionou leite em pó à mistura. E assim nasceu o chocolate ao leite. Mais cremoso, mais suave e, claro, muito mais popular. Mas aqui vai um detalhe interessante. Nada disso seria possível sem outra invenção, o Lait MMP, criado por Henri Nestlé. Ele foi essencial para dar ao chocolate aquela textura que conhecemos hoje. Agora, para pensar. Um simples ajuste na receita transformou completamente um alimento que antes era amargo, ritualístico e restrito. Algo global, acessível e extremamente desejado. Mas mesmo com toda essa evolução, tudo ainda depende de uma coisa: o cacau. E é exatamente aí que começa a parte mais impressionante de toda essa história. Porque antes de chegar à fábrica, existe um processo longo, manual e cheio de detalhes que começa lá no campo. E acredite, é muito mais complexo do que parece. Agora deixa eu te levar para um lugar completamente diferente. Calor, umidade, vegetação densa, o som da natureza ao redor. É aqui, nas regiões tropicais, que tudo começa. O cacaueiro não é uma árvore qualquer. Ele precisa de condições muito específicas para crescer. Clima quente, úmido e estável. E mesmo assim, ele não dá frutos de um dia para o outro. Na verdade, pode levar de 3 a 5 anos até que uma árvore comece a produzir cacau. Sim, anos.
E isso já mostra o quanto o chocolate exige paciência desde o início. O plantio começa de forma simples, mas extremamente controlada. As sementes são colocadas em sacos com terra rica e úmida, onde ficam protegidas enquanto crescem. Quando atingem cerca de 30 centímetros, elas finalmente são levadas para o campo. Mas existe outro método ainda mais interessante: a enxertia. Basicamente, os produtores pegam um pedaço de uma planta que já produz bem e conectam a outra já enraizada. Isso ajuda a garantir qualidade e produtividade. Agora presta atenção nisso, diferente da maioria das árvores. O cacaueiro tem um comportamento curioso. As flores não crescem nas pontas dos galhos. Elas nascem diretamente no tronco. Isso mesmo, direto no tronco. Esse fenômeno tem até nome, mas o mais importante é entender o quão diferente essa planta é. E tem mais: nem toda flor vira fruto. Na verdade, a maioria não vira. A polinização depende de insetos minúsculos, pequenas mosquinhas quase invisíveis. Sem elas, simplesmente não existe cacau. Agora imagina o nível de delicadeza desse processo. Uma cadeia inteira dependendo de pequenos detalhes da natureza. Quando a polinização acontece, aí sim começa o desenvolvimento do fruto. E não é rápido, leva entre 5 a 7 meses, até que o cacau esteja pronto para ser colhido. Durante esse tempo, o fruto muda de cor, passando por tons de verde até chegar ao amarelo, laranja ou até avermelhado, dependendo da variedade. E aqui vem outro ponto importante: nem todos os frutos amadurecem ao mesmo tempo. Ou seja, a Colheita Now pode ser feita de qualquer jeito. Ela precisa ser manual, cuidadosa, precisa de atenção. Os trabalhadores utilizam facões, tesouras especiais e até ferramentas longas para alcançar os frutos mais altos. E um detalhe crucial: o corte precisa ser preciso. Se danificar a árvore, pode comprometer as próximas colheitas. Agora, pensa nisso. Cada fruto colhido ali representa o início de algo que lá na frente pode virar aquele chocolate que você come sem nem imaginar toda essa história. Mas o mais impressionante ainda nem começou, porque depois da colheita vem uma das etapas mais importantes de todo o processo, e também uma das mais desconhecidas: a fermentação. E é aqui que o sabor do chocolate começa a nascer de verdade. Agora presta muita atenção nisso. Até aqui, o cacau que foi colhido ainda não tem gosto de chocolate. Isso mesmo. Se você pegasse uma semente recém-retirada do fruto e provasse, o sabor seria completamente diferente do que você imagina. Então a pergunta é: em que momento o chocolate começa a nascer? A resposta está em um processo que muita gente nem imagina que existe: a fermentação. Logo depois da colheita, os frutos são abertos, geralmente com facões, ou até batendo na casca com pedaços de madeira. E de dentro deles saem as sementes, cobertas por uma polpa branca, úmida e meio adocicada. E aqui vem um detalhe importante: essa polpa não é descartada. Ela é essencial. As sementes, ainda envolvidas por essa polpa, são colocadas em caixas de madeira, cestos ou até montes cobertos com folhas de bananeira. E então, começa a transformação. Nas primeiras 24 a 48 horas, acontece a chamada fase anaeróbica, ou seja, sem presença de oxigênio. Nesse momento, leveduras naturais começam a agir. Elas consomem os açúcares da polpa e transformam tudo em álcool. Sim, álcool. Mas calma, isso é só o começo. Depois dessa fase, o processo muda completamente. Agora entra o oxigênio. E com ele, entram as bactérias. Durante os próximos dias, a temperatura dentro das caixas pode chegar a cerca de 50 graus. É praticamente forno natural. E é aqui que acontece algo decisivo. O embrião da semente morre. Isso impede que ela germine e libera compostos químicos que vão dar origem ao sabor do chocolate. Ao mesmo tempo, bactérias transformam o álcool em ácido acético, que penetra na semente e começa a desenvolver o sabor característico que, lá na frente, vai virar chocolate. Agora pensa nisso. Sem esse processo, simplesmente não existiria chocolate como a gente conhece. É aqui que tudo começa de verdade. Mas ainda não acabou. Depois da fermentação, as sementes estão com um nível de umidade muito alto. E isso é perigoso. Pode gerar fungos, deterioração, perda total do produto. Então vem a próxima etapa: a secagem. As sementes são espalhadas ao sol ou levadas para estufas e precisam ser mexidas várias vezes ao dia. Esse processo pode durar de 7 a 14 dias. Lento,
cuidadoso e extremamente importante. Só depois disso, as sementes estão prontas para seguir viagem. Elas são armazenadas em sacos e enviadas para fábricas ao redor do mundo. E é aí que a transformação entra em outro nível. Sai o trabalho artesanal do campo e entra a precisão industrial. Mas te aviso, o que acontece dentro das fábricas é tão impressionante quanto tudo que vimos até agora. Agora imagina a cena, depois de todo aquele processo no campo, fermentação, secagem, transporte, as sementes de cacau finalmente chegam às fábricas. E aqui tudo muda. Sai o ambiente natural e entra um processo altamente controlado, preciso e tecnológico. Assim que chegam, as sementes passam pela primeira etapa, a limpeza. Pode parecer simples, mas é essencial. Máquinas removem pedras, galhos, poeira e qualquer impureza que possa ter vindo junto no transporte. Tudo precisa estar perfeito. Depois disso, as sementes são classificadas, separadas por tamanho, qualidade e características. Porque sim, nem todo cacau é igual. E isso influencia diretamente no sabor final do chocolate. Agora vem uma das etapas mais importantes de todas. A torrefação. As sementes são levadas a temperaturas que variam entre 120 e 150 graus. E é aqui que algo incrível acontece. O calor começa a desenvolver os aromas e sabores do chocolate. Aquele cheiro inconfundível, que só de sentir já dá água na boca. Esse processo pode durar de 30 a 50 minutos, dependendo do tipo de cacau. E além de intensificar o sabor, a torrefação também reduz a umidade restante. Mas tem outro detalhe importante. Depois de torradas, as cascas das sementes ficam quebradiças. E isso facilita a próxima etapa. A quebra. As sementes passam por máquinas, que quebram a estrutura externa, separando a casca do interior. O que sobra são pequenos pedaços chamados nibs de cacau. E guarda esse nome, porque é daqui que o chocolate realmente começa a tomar forma. Os nibs são a essência pura do cacau, mas ainda não estão prontos. Eles passam por um sistema de separação, com ar. Como a casca é mais leve, ela é levada pelo fluxo de ar, enquanto os nibs, mais pesados, ficam. Agora temos o que realmente importa. E aí vem uma transformação impressionante. Os nibs são moídos, e quanto mais são triturados, mais eles se transformam, até virar uma pasta espessa, escura e líquida. Sim, líquida, mesmo sem adicionar nada. Isso acontece porque o cacau tem cerca de 50% de manteiga de cacau, e com o calor gerado pela moagem, essa gordura natural derrete e forma o chamado licor de cacau, ou massa de cacau. Agora pensa nisso. Estamos cada vez mais próximos do chocolate que você conhece. Mas ainda falta um passo importante. Na verdade, vários. Porque essa massa ainda precisa ser transformada, refinada e ajustada. E é aí que entram os ingredientes, que fazem toda a diferença. Açúcar, leite e mais manteiga de cacau. E o que acontece a seguir é o que define se o chocolate vai ser comum ou simplesmente incrível. Agora segura essa. Até aqui, a gente já tem a massa de cacau, escura, intensa, com um sabor forte e ainda bem longe daquele chocolate suave que você está acostumado. Então vem a pergunta: o que transforma essa massa em algo doce, cremoso e irresistível? A resposta está na mistura. É nesse momento que entram os ingredientes, que vão definir o tipo de chocolate: açúcar, leite em pó e mais manteiga de cacau. Tudo isso é adicionado em proporções extremamente calculadas, porque qualquer erro aqui muda completamente o resultado final. Mais açúcar, chocolate mais doce, mais cacau, chocolate mais intenso, mais manteiga, chocolate mais macio. Tudo é equilíbrio. Depois da mistura, a massa passa por um processo chamado refinamento. E aqui acontece algo que você nunca percebeu, mas sente toda vez que come chocolate. A textura. Máquinas com rolos gigantes esmagam a mistura até que as partículas fiquem extremamente pequenas, menores que 20 micrômetros. Para você ter ideia, isso é menor do que a espessura de um fio de cabelo. E é exatamente isso que faz o chocolate parecer derreter na boca. Sem esse processo, ele seria áspero, granuloso, nada agradável. Mas calma, ainda não chegamos no ponto ideal. Agora vem uma etapa que muita gente nunca ouviu falar, mas que é responsável por transformar um chocolate comum em algo incrível. A conchagem. Esse nome pode até parecer estranho, mas o processo é simplesmente impressionante. O chocolate é colocado em grandes tanques aquecidos,
e fica sendo misturado continuamente por horas. E quando eu digo horas, não é exagero. Pode durar de 12 até 72 horas. Sim, dias inteiros. E por quê? Porque durante esse tempo, a acidez é reduzida, os sabores ficam mais equilibrados e a textura se torna ainda mais suave. Quanto mais tempo na conchagem, mais refinado será o chocolate. Agora pensa nisso. A diferença entre um chocolate comum e um chocolate premium pode estar justamente aqui, no tempo, na paciência, no cuidado, mas ainda falta um passo final. Um detalhe que define se o chocolate vai ter aquele brilho bonito e aquele snap perfeito quando você quebra. E esse processo é mais técnico do que parece. É a temperagem. E é aqui que a ciência entra forte no jogo. Agora, chegamos no momento decisivo. Depois de todo esse processo, cultivo, fermentação, torra, moagem, mistura e conchagem, o chocolate ainda não está pronto. Falta um detalhe que faz toda a diferença: a temperagem. E aqui entra um nível de precisão que pouca gente imagina. O chocolate é aquecido, depois resfriado e aquecido novamente. Tudo em temperaturas muito específicas, geralmente entre 27 e 32 graus. Mas por quê? Porque isso controla a cristalização da manteiga de cacau. Se feito da forma correta, o chocolate fica brilhante, firme, com aquela textura perfeita. E aquele clique satisfatório quando você quebra um pedaço. Agora imagina se isso não for feito direito. O chocolate pode ficar opaco, esbranquiçado, mole, e ninguém quer isso. Depois da temperagem, finalmente chegamos à etapa que todo mundo reconhece: a moldagem. O chocolate líquido é despejado em moldes, que podem ser de barras, bombons ou qualquer outro formato. E aqui entra outro detalhe curioso: os moldes passam por vibrações. Sim, vibrações. Isso serve para eliminar bolhas de ar e garantir que o chocolate fique completamente uniforme. Depois disso, ele segue para o resfriamento. Túneis com controle de temperatura fazem o chocolate endurecer da forma ideal. Então, finalmente, ele ganha sua forma final: brilhante, liso, perfeito, pronto para ser embalado. Uma camada de alumínio protege contra umidade e oxidação. E pronto! Aquilo que começou como uma simples semente dentro de um fruto, agora virou uma barra de chocolate pronta para ser consumida em qualquer lugar do mundo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Depois de tudo isso, você ainda consegue olhar para um chocolate da mesma forma? Porque por trás de cada pedaço existe tempo, cuidado, ciência e um processo simplesmente incrível. Se você chegou até aqui, já sabe. O chocolate é muito mais do que um simples doce. E se esse vídeo te fez ver isso com outros olhos, então já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal. Se inscreve agora e ativa o sino para não perder nenhum conteúdo como esse. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo e qual é o seu tipo de chocolate favorito. E se você quer continuar descobrindo processos incríveis como esse, já clica no próximo vídeo que está aparecendo na tela. Tenho certeza que você vai se surpreender. Obrigado por ficar comigo até aqui. E até o próximo vídeo.